Luiz Otávio, Raquel, Alaf, Esther. Muito bem. Então é o Antônio e o Mateus, certo? Com TH? Sem a TH. Normal, né? Tá certo. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu tenho utilizado essa apresentação para mostrar a tese principal do porquê que nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, batizamos crianças. Algumas pessoas acham que nós batizamos crianças para garantir salvação para elas. E batismo nem de adulto salva. Batismo infantil também não salva. Não é? O batismo que é aplicado sobre um adulto e também sobre uma criança, um bebê, não tem poder mágico, não tem poder espiritual, não tem poder milagroso. É um ato de fé, de consagração dos pais. E eles assumem alguns compromissos públicos perante a igreja, tendo Deus como testemunha. E eles assumem um compromisso diante de Deus, tendo a igreja como testemunha. Então, esse quadro, normalmente eu utilizo, e os irmãos que já estão aqui à igreja há mais tempo vão se lembrar. Pastor, o senhor vai mostrar esse quadro de novo? Vou. Tá bom? E as pessoas mais novas, que chegaram mais novas, que ainda não viram, né, vão pegando também. Eu creio que essa é uma forma bastante simples, objetiva, e que mostra de forma bem abrangente a razão pela qual a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza os seus filhos, e não só apresenta, nós batizamos mesmo. Então as razões são essas aqui. Nós começamos a história no período do Antigo Testamento, que é quando nós entendemos que Deus tem uma aliança com um povo. E Deus forma um povo a partir de sua promessa em Gênesis capítulo 3, depois da criação. Gênesis 1 nós temos a criação de todas as coisas. Gênesis 3 nós encontramos uma promessa da parte de Deus mediante a entrada do pecado no coração do homem. No final do capítulo 3, nós encontramos Deus colocando o homem para fora do jardim, para fora da presença dele. Aliás, o termo aparece exatamente dessa forma: expulso o homem da presença de Deus. Um outro versículo diz que ele foi colocado para fora do jardim. E imediatamente a queda ou o pecado, Deus promete enviar o Redentor. Então, no início do capítulo 3, o homem desobedece a Deus e recebe o juízo de Deus. E no meio do capítulo 3, Deus apresenta a promessa. Estudiosos, biblistas, teólogos afirmam que ali é o proto-evangelho. É o primeiro lugar da Escritura em que o evangelho e a graça de Deus é apresentada. Para quem acha que no Antigo Testamento não tem graça, só lei, aqui já tem um problema, porque Gênesis 3,15 é exatamente a graça. O pecado entra, o juízo vem e Deus anuncia a redenção por meio do descendente da mulher. Gênesis 3,15, isso é graça. E como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai trazer o descendente da mulher? Deus forma um povo, que é o povo de Israel, no Antigo Testamento, a partir de uma formalização de uma aliança com Abraão,
Gênesis capítulo 12, e também Gênesis capítulo 17, onde Deus institui com Abraão e os seus descendentes o sinal de uma aliança de Deus com eles. Que sinal era esse? A circuncisão. Então todo menino com 8 dias de vida era circuncidado. Então para aqueles que dizem assim, para nós presbiterianos, por que vocês batizam a criança que não sabe o que está acontecendo? Não tem a menor noção do que está acontecendo. Pela mesma razão pela qual o povo de Israel no Antigo Testamento circuncidava os seus filhos de 8 dias. As crianças naquela época sabiam o que estava acontecendo? Não. Por que eles o faziam? Porque eles estavam incluindo seus filhos no pacto de Deus com o povo. Eu vou formar um povo para trazer o Redentor. Então o povo de Israel funciona como instrumento de Deus para trazer o Redentor. E Deus formaliza uma aliança com esse povo. E Deus está no meio desse povo, Ele anda no meio desse povo. E para mostrar que Deus de fato está com esse povo, há uma formalização da aliança. Circuncisão não é sinal de salvação, mas de uma aliança para Deus trazer o Redentor através de um povo do Antigo Testamento. O tempo passa. Gênesis 24 é a formalização da aliança depois quando Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Gênesis 24 há uma renovação dessa aliança, há uma ampliação dessa aliança. A circuncisão continua lá. E o tempo vai passando e toda a história do Antigo Testamento se desenvolve. E aí no Novo Testamento o que acontece? Acontece a chegada do Salvador, que é quem? Jesus Cristo. O povo de Israel gera Jesus. Jesus nasce como descendente, como aquele que vem da semente da mulher, é o descendente por meio do povo de Israel. E no Novo Testamento, a obra de Cristo e o ministério de Cristo é para morrer e comprar um povo para Deus. E a igreja, que no Novo Testamento não é mais especificamente somente Israel. Aliás, o próprio israelita precisa de Cristo para ser parte da igreja. E aí no Novo Testamento se torna clara a promessa que Deus fez lá no início para Abraão, onde ele seria bênção a todas as nações da terra. E aqui no Novo Testamento Deus junta judeus e gentios para formar um único povo, a igreja, o Israel espiritual. Então gente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de todos os tempos, de todas as épocas, por meio de Cristo, atraído por Deus, para Cristo, compõe agora a igreja no Novo Testamento. E como é que as pessoas dentro desta igreja, elas são identificadas como participantes desta igreja? Elas são batizadas. Então o batismo aqui marca o sinal e a aliança de Deus com um povo no Novo Testamento. Mas vejam, isso aqui não é sinal de salvação, mas é sinal de que os nossos filhos participam da igreja visível. E aí preste bem atenção nisso. Nós chamamos de igreja visível aquela que a gente vê. E nós chamamos de igreja invisível aquela que nós não vemos. É muito óbvio, né? Mas na prática, o que é a igreja visível? Essa. Nós olhamos, nós cantamos, nós nos reunimos, nós participamos, nós celebramos a ceia, né? Nós pregamos a palavra. Essa é a igreja visível. E a igreja invisível é composta de todos os crentes de todos os tempos e de todas as épocas. O batismo da criança marca a entrada da criança na igreja visível. Nós não apresentamos, nós selamos os nossos filhos com o batismo como sendo participantes da igreja visível. É a igreja do Senhor. Nós queremos que os nossos filhos cresçam como membros da igreja visível do Senhor sobre a face da terra. Isso não é sinal de salvação. A salvação é pela obra de Cristo na cruz. E aí vai chegar o dia em que tanto Antônio quanto Mateus, sozinhos, voluntariamente se apresentarão para assumir a sua profissão de fé diante da igreja, dizendo: eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí nós os receberemos como membros adultos ou comungantes da igreja, onde publicamente eles assumirão esses compromissos. Então nessa perspectiva, irmãos, nós entendemos que no Antigo Testamento a circuncisão era o meio pelo qual Deus mostrava um sinal da sua graça e da sua aliança com o povo. E nós entendemos que no Novo Testamento o meio de Deus fazer isso com o seu povo é através do batismo.
Então, circuncisão e batismo se sobrepõem. Obviamente, o Novo Testamento ampliando um pouquinho mais essa visão. E aí nós encontramos esse texto no finalzinho ali, quando o apóstolo Pedro prega aquele sermão em que grande multidão entende que Cristo é o Senhor. E aí Pedro então dá essa declaração em Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, Ala, Fisté, Luiz Otávio e Raquel, para os vossos filhos é a promessa, para os meus filhos, para os nossos filhos é a promessa, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Na noite de hoje nós estamos consagrando essas crianças ao Senhor para recebê-las como membros não comungantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está claro isso, irmãos? E aí os irmãos vão assumir compromissos públicos, porque agora vem a responsabilidade dos pais diante de Deus e diante da igreja, ok? Eu passo então a fazer aqui algumas perguntas aos irmãos. Vamos lá. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do universo e de tudo que nele há? Sim? Ok? Os irmãos creem em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus Pai, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, o qual também nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Sim? Ok. Os irmãos creem no Espírito Santo, o qual aplica a obra de Cristo aos pecadores, remindo-os de seus pecados e os reúne no corpo de Cristo, a saber, a igreja dele mesmo? Sim. Os irmãos creem na remissão dos pecados, bem como na ressurreição do corpo. Eu já vou pregar um pouquinho sobre isso. Na vida eterna, por meio de Jesus Cristo? Sim. Os irmãos assumem os compromissos a seguir. Vocês prometem se esforçar o máximo possível para instruir o filho de vocês na crença seguida pelo povo de Deus, conforme revelação da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem se esforçar o máximo possível para que o filho aprenda a ler, para que venha por si mesmo ler as Escrituras Sagradas e entenda que ela é a única regra de fé e prática? Sim. Os irmãos prometem ler a Bíblia com o filho e orar por ele? Sim. Os irmãos prometem que serão exemplos de compromisso e dedicação a Deus, bem como criarão o filho de vocês na disciplina, na correção do Senhor, conforme o ensino das Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem trazer com assiduidade o seu filho às reuniões da igreja, o povo de Deus, e a ensinar, desde a mais tenra idade, a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. São os compromissos que os irmãos estão assumindo diante do Senhor perante a igreja e diante da igreja perante o Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida dessas crianças. O Senhor é Deus bom, gracioso e bondoso para conosco. Quando nós olhamos para as crianças na Bíblia, ainda bebês, se tornaram grandes servos do Senhor, e vimos isso acontecendo. Samuel, por exemplo, nasceu já consagrado. Moisés, desde pequenininho, um grande projeto que o Senhor tinha para ele. E essas crianças aqui, ó Deus, o que elas serão? Nós pedimos em nome de Jesus, e a gente não precisa pedir isso ao Senhor, mas nós somos dependentes do Senhor, e nós consagramos essas crianças ao Senhor. E nós pedimos para o Senhor cumprir com os teus propósitos e planos na vida de cada uma delas. Jamais permita, ó Deus, que venham se desviar dos caminhos do Senhor. E que o Senhor abençoe esses pais, para que cumpram cabalmente os compromissos que estão assumindo na noite de hoje contigo, com a igreja, diante do Senhor, diante da igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Os irmãos esperem só um pouquinho.
Vamos nos colocar em pé, queridos. Oremos. Antônio, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Mateus, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, louvado seja o teu nome por estas famílias. Em nome de Jesus, toma-os nas tuas mãos, conduze-os para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Os irmãos podem se assentar. Espera aí.